O advogado, ele não aprendeu, ele não tem o costume de vivenciar o mercado. Ele não tem essa experiência, porque a gente realmente está ali afundado no direito, que já é muita coisa. Uhum. Então, que tempo eu tenho para me desenvolver numa área que eu nunca tive acesso, que eu não sou familiarizado, sendo que eu já tenho a parte técnica que me demanda muito. Aí entra a parte de organização do escritório. Não necessariamente uma pessoa precisa fazer tudo, mas ela precisa, ao menos, entender o que está acontecendo. Aprender vai ter que aprender. Um outro sócio, que é mais ali estratégico, pode tocar a parte mais estratégica. Então, essa divisão ela é muito importante. E que a gente não vê. Os escritórios, os sócios fazem tudo. Cada sócio é de uma área e eles vão tocando o barco, vão batendo bumbo ali e os dias vão passando. É uma parte muito com a visão técnica específica em cada uma dessas áreas, né? Mas sem a Sim. visão do negócio em si. E daí não se tem uma área olhando para o business mesmo, entende? Tanto do escritório quanto para os clientes. Falando do empresarial, que é a minha expertise, poxa, quando você vai falar com um cliente, com um empresário, o olhar dele está voltado para o caixa. Ele não quer saber o direito. Ele só quer saber a solução através do direito que vai gerar para ele um fluxo de caixa. Ou que vai trazer um retorno. Então, Mas aí tem um desalinhamento entre a narrativa que o advogado tem com aquilo que o cliente quer ouvir. mas aí o advogado tem que entender o que o cliente quer ouvir, o que ele entende que ele precisa, porque às vezes é diferente do que ele precisa realmente, e aí é que tá. O cliente chega para dois escritórios diferentes, com uma problemática. Um escritório vai falar para ele assim, ele vai dizer o que ele precisa, o escritório vai dar a solução. O outro escritório vai apresentar 3 cenários. Ó, esse é o que você precisa, esse é o ideal, esse é o que pode acontecer caso um plano B. O cara vai olhar e vai falar: eu achei que eu precisava disso aqui, e eu concordo que eu preciso disso aqui. Mas, poxa, eu não tinha vislumbrado isso, isso e isso. Porque eu sou empresário, eu não sou advogado. Então, você entende que antes a gente tinha mais um olhar voltado para esse excelente advogado que vai fazer esse arroz e feijão muito bem feito. Aí o cliente, ele fica numa dúvida, né? Isso acontece muito, até eu tenho muito contato, né, com empresários, então eles me trazem essas questões, não é algo que eu acho, é algo que eu vejo. Poxa, esse cara é muito bom. Esse também é para esse serviço, mas ele me trouxe outras vertentes. Então, o que que eu faço? Eu fico nesse, eu vou. Então, ele já tá saindo do cara que ele sempre confiou, porque ele tá vendo mais oportunidade no que tá ali começando, digamos assim. Então, isso acontece bastante. Então, não é o fato, não é você, a narrativa do advogado versus o que o cliente quer ouvir. É você conseguir ter a sensibilidade de entender o que ele precisa e trazer além de acordo com a tua expertise de mercado. Então, a visibilidade que um advogado tem, ela é muito apurada, porque o advogado consegue enxergar alguns pontos que só ele sabe porque vem da expertise da bagagem jurídica. Só que ele precisa entender também, enxergar com a cabeça do dono. Quando ele vai e daí a gente sai da seara de gerir um escritório. Aqui eu estou falando sobre prospectar um cliente, atender um cliente. Aí já entra uma outra questão do porquê é tão importante a visão de negócio, a visão de mercado. Não falar só o que o cliente quer ouvir, porque às vezes você precisa falar o que ele não quer ouvir, para ele não tomar essa decisão.